Fala Iqueiros, fala Iqueiras, fala popeiros, fala popeiras, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Um Mundo Geek na Cozinha. E hoje vai ser um vídeo especial, porque vou tentar ao máximo fazer com que você que tem medo, você que tem receio, você que nunca pensou em fazer um bolo, que você comece a fazer um bolo, porque eu vou dar várias dicas para você fazer uma massa de bolo perfeita, porque fazer bolo não é impossível, não é tão difícil, depende do bolo que você vai fazer. Tem bolos que tem muito mais graus de dificuldades, mas os bolos básicos não são impossíveis de fazer. E é com a prática que a gente vai tentando e chegando no bolo ideal. É o bolo da mamãe! Bolo lindo! Deu tudo certo! Deu tudo certo. Agora vamos virar tibum! Não, calma, que esse daqui tá bom. Esse tá bom. Eu fiz poucos bolos na minha vida até hoje, eu fiz acho que 5. E o melhor bolo que eu fiz foi no Natal do ano passado, que eu fiz um bolo de Floresta Negra. Infelizmente não deu pra eu gravar, mas pode ficar na minha lista. Quem sabe um dia eu repito o bolo de Floresta Negra, que é uma delícia, que aliás é a foto que eu coloquei na thumb, fui eu que fiz. Mas se eu parasse assim, se eu tivesse deixado que as minhas frustrações na hora de fazer bolo e outras coisas que eu errei no começo, eu tivesse desistido, hoje eu não estaria cozinhando e criando novas coisas na cozinha. Mas eu irei começar agora a dar as dicas essenciais para você fazer um bolo magnífico. Antes sempre de eu fazer o bolo, eu sempre pego a receita que eu vou fazer e eu sempre checo a lista de ingredientes e se eu tenho essa lista de ingredientes e são suficientes para o bolo, para a receita que eu vou fazer. O que que acontece muitas vezes? Ou a gente esquece o ingrediente e aí corre desesperadamente para o mercado, ou às vezes o ingrediente que a gente tem não está sendo suficiente para a gente fazer a receita. A gente corre também para o mercado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Para comprar. Isso é péssimo, porque fica ansiedade, nervosismo, corre, etc. Então, os ingredientes, todos certinhos, é essencial. Dependendo da receita que você fazer, e se eles falarem ingredientes em temperatura ambiente, como ovos, leite, manteiga, é essencial que vocês tirem com 1 hora ou bem mais de antecedência. Por quê? Caso você coloque o ingrediente gelado, e que não poderia nessa receita, porque tem receitas que vai manteiga gelada para você bater e etc. Mas as receitas que tem que ser em temperatura ambiente, é importante que todos os ingredientes não estejam gelados. Porque o que pode acontecer? O choque térmico do gelado com o calor do forno pode simplesmente solar o seu bolo e o resultado final ser uma frustração para você. Então, pequenas coisas fazem muita diferença na hora da preparação. É muito importante, antes de você fazer o bolo, você untar a assadeira. Isso eu sempre faço. No começo eu não fazia, mas depois com o tempo percebi que é muito mais prático você deixar já a assadeira untada, porque quando a massa do bolo já está pronta, você vai lá e coloca na assadeira untada. Eu sempre unto com manteiga e farinha de trigo. Tem pessoas que untam com manteiga e cacau. Cada pessoa unta de uma forma, mas é muito importante você untar a forma do bolo para que o bolo não grude e não queime. Isso faz toda a diferença, cara. Untar parece uma besteira, mas não é. Faz muita diferença. Pré-aquecer o forno é muito essencial. Não é frescura, não é besteira. É muito essencial. Antes de você começar a preparar a massa do bolo, não só o bolo, mas várias receitas que precisam de forno, é muito importante pré-aquecer a 180 graus, no caso para bolos, a 180 graus por 10 minutos. Então você deixa lá 10 minutos, apitou, deu 10 minutos, está quentinho, você coloca a sua massa de bolo. O forno não pode estar frio, porque se você colocar no forno frio, o processo do cozinhamento do bolo, do crescimento, vai ser muito mais lento.
Ou seja, dentro do bolo, dentro da massa pode estar cru, mas por fora você pode achar que ele está bom, por estar dourado, por estar assado, mas por dentro ele pode estar cru. E se você colocar no forno muito quente, pode ter o problema de o bolo queimar muito mais rápido e não ter o seu crescimento adequado que deve ter. Uma coisa muito importante quanto ao fermento químico, que muitas vezes se você usar o fermento químico em pó, passado da validade, o seu bolo não vai crescer. E sem crescimento, sem o fermento novo, o seu bolo vai ficar baixo e vai dar totalmente errado. Então um dos testes que eu aprendi a fazer é você pegar um copo de água, temperatura ambiente, e você jogar uma colher, um pouquinho de fermento. Se borbulhar é porque o seu fermento está novo e está bom para o consumo. Se ele não borbulhar é porque ele está velho e não pode ser usado. É muito normal quando muitas pessoas fazem bolo, o quê? Ter aquele desespero, aquela preocupação, até virou meme, até é um meme, da pessoa ficar parada assim, olhando pro vidrinho, né, pra janela do forno e esperando 1 minuto, 10 minutos, 3 minutos, 4 minutos, até dar em média, porque o bolo fica em média de 40 a 50 minutos no forno. Então, deixou o bolo no forno, vai fazer outra coisa, mas sempre fica de olho sem abrir o forno. Por quê? Se você for abrir toda vez o forno, o que acontece? O ar dentro do forno está quente, o ar de fora está frio. Está frio em tese, pode estar um calor dos infernos, mas vai estar frio. Então esse ar frio vai entrar e vai sair o ar quente, e aí o que acontece? Vai errar todo o seu bolo não vai crescer por causa dessa troca térmica. Então só abra o seu bolo quando começar a sentir cheiro de bolo e quando tiver faltando apenas 10 minutos. Não abra desesperadamente porque vai dar totalmente errado. Eu sei que dá um pouco de ansiedade, de você querer ver como ficou e tal, mas ter um pouco de paciência. E tem vários métodos e várias técnicas para ver se o seu bolo está assado, não está cru. Tem pessoas que usam palito de dente. Grandes chefes dizem que isso não é bom porque quando você fura o ar da massa do bolo vai sair. Eu às vezes faço isso. Mas você pode pegar os seus dedos e colocar em cima do meio do bolo para ver se vai afundar e tal. E se não afundar, se ele voltar, é porque ele está bom, ele está assado. Tem receitas de bolo variados, né? Várias receitas de bolos. E tem receitas que pedem na massa óleo e tem receitas que pedem manteiga. Eu costumo usar óleo, por quê? O óleo, por exemplo, se você for colocar o seu bolo na geladeira e tiver na massa óleo, a massa do seu bolo vai continuar fofa, vai continuar úmida e molhadinha. Se você colocar manteiga na sua massa e for para a geladeira, a massa vai ficar pesada. É a mesma coisa que você fizer um brownie. Se você comer um brownie na hora, ele vai estar macio, fofinho. Se você colocar o mesmo brownie na geladeira, a massa vai ficar mais durinha, mais pesada. Não vai ficar ruim, mas vai mudar a consistência totalmente. Eu costumo então usar óleo, mas fica a critério de você usar manteiga, óleo, o que você preferir, mas ou é um ou é outro. Eu não costumo ver receitas juntando os dois. Mas o mais interessante, por exemplo, se uma receita pede para você bater manteiga com açúcar, ovo com açúcar, ou os dois juntos, é muito importante bater na velocidade máxima, se você tiver uma batedeira, e por muito tempo, 5, 10 minutos, para que não fique com sabor de ovo e para que o processo de branqueamento, sabe? Porque quando você bate manteiga com açúcar, ovo com açúcar, ele vai começar a mudar de cor, vai ficar mais branco. Então é muito importante, na hora de misturar os ovos ou a manteiga com açúcar, bater muito bem para que a massa fique bem fofinha, porque faz toda a diferença, sabe? O tempo que você bate, como você bate. Ovo é muito delicado, sabe? Eu acho que é um dos ingredientes mais delicados de uma receita de bolo é o ovo. Por quê? Se você não tiver cuidado de separar, por exemplo, uma receita pede separar a clara e a gema.
você tem que cheirar primeiro quando você quebra. Você joga no recipiente antes de colocar no lugar que você vai bater e cheirar. Caso não peça para você separar, você vai colocar da mesma forma no recipiente e tem que cheirar para ver se está bom. Porque se estiver estragado e você colocar, chorou papai, não tem Deus, não tem Zeus, não tem Odin, não tem nada que salve o seu bolo. Vai ficar estragado, podre, e se você resolver comer, você vai peidar podre e passar mal o resto do dia. Então não faça isso. Sempre cheire o seu ovo. Muitas receitas de bolo pedem pra gente separar as claras das gemas, pra gente pegar as claras e bater para se transformar em claras em neve. Na minha experiência, o que foi que eu aprendi? Quando eu bati as claras em neve, antes de bater os outros ingredientes, o calor da cidade onde eu moro fazia com que as claras em neve soltassem água. Então as claras em neve, como soltavam água, elas iam virando de novo claras. Então o que eu aprendi? Depois de bater todos os ingredientes, eu faço as claras em neve e com o fouet eu for aos poucos para entrar o ar, porque isso vai deixar o seu bolo também muito mais fofinho, colocando as claras em neve na sua massa de forma delicada, sabe? Cozinhar é uma forma delicada. Se você for assim, não vai dar muito certo. Uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito importante, peneirar. Peneirar farinha de trigo, peneirar fermento em pó, peneirar cacau, tudo isso que é para peneirar, peneire. Porque vai deixar a sua massa muito mais leve e tem uns gruminhos que sempre vêm nesses ingredientes que é melhor ficarem fora da receita. É muito importante também, na hora que você for colocar a farinha, quando você for colocar o fermento, não bater na batedeira, na velocidade muito alta, não bater com fouet, com um pedaço de pau, de colher de pau muito rápido, porque você fazendo de uma forma muito rápida com muito tempo, você vai transformar seu bolo numa pedra, basicamente, ou até no pão pedra, digamos. Então colocou a farinha de trigo, colocou o fermento, misturar com leveza e vendo se no fundo do seu bowl não tem mais farinha, parou de mexer. É o essencial isso. Por quê? Porque a farinha de trigo, se ela for batida muito rápido, ela vai soltar o glúten. Então o glúten, se transformando em glúten, vai fazer a sua massa pesada. E se você bater muito rápido também o fermento ele vai simplesmente começar a praticar a sua ação antes de entrar no forno, porque é no forno que ele deve começar a fazer o efeito da fermentação. E aí, depois que você tira o seu bolo maravilhoso e deixa a sua casa incensada, na verdade, quando a gente faz bolo, quem fica com cheiro de bolo são os vizinhos. Sempre quando alguém aqui faz biscoito, bolo, etc., aqui fica com cheiro de comida. É interessante isso. Mas, quando terminar, quando sair quentinho, não tire direto do forno. Coloque uma colher de pau, alguma coisa, para que o ar saia de forma lenta, para que o seu bolo não afunde. Se você tirar muito rápido, pode ser que a massa do seu bolo afunde e venha a sua frustração, raiva e tenha vontade de jogar no chão. Mas não faça isso. Como o bolo, faça um cake pop cake, não sei como é que se chama. Enfim. Mas aí você tira o seu bolo, deixa esfriar, paciência. A massa do bolo tem que esfriar, porque se você for tirar o bolo quente, ele vai quebrar de uma forma muito fácil. Esfriou, colocou num disco, vai colocando os recheios. Antes de colocar os recheios, é essencial, se você quer um bolo molhado, um bolo super molhado, é essencial, antes de colocar os recheios da sua preferência, molhar. Eu costumo molhar com leite e essência de baunilha. Tem pessoas que molham com guaraná, com leite e chocolate em pó, da sua preferência. Você vai lá, pega um pincel, enche, coloca, vai pincelando, até deixar mais molhado, sem exagerar também. Isso vai deixar o seu bolo muito mais molhado. Pincelou, recheio, coloca outro disco de massa, pincelou, recheio, e aí você faz a arte que você quiser do seu bolo.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, O Mundo Geek na Cozinha, se você não é inscrito. Não se esqueçam, por favor, de curtir, de comentar, de compartilhar. Isso ajuda muito, porque o algoritmo do YouTube está muito complicado comparando a 12 anos atrás, quando eu tive o primeiro canal. Sim, eu já tive canal aqui no YouTube, eu era adolescente. E também, não se esqueçam de ativar o sininho, é muito importante, porque às vezes, se você não ativa o sininho, o YouTube não mostra a notificação. Isso é muito importante pra mim. Não se esqueça também de seguir a minha página no Instagram, O Mundo Geek na Cozinha. Tem os mesmos nomes, canal e página do Instagram tem os mesmos nomes. De ouvir o meu podcast Sala de Cinema em todos os streamings. E se liga na dica, faça seu bolo e mande pra mim.